Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 6 a 12 de maio. Eu tenho certeza que será de benefício para todos. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Agora, nós estaremos considerando o tesouro da Palavra de Deus e iremos fazer essa parte com o seguinte tema: não fique aborrecido por causa dos maus. Essa gravura retrata exatamente aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia e com certeza já vivemos ou presenciamos momentos assim, na qual nós ficamos olhando a cena, os acontecimentos, entristecido, desesperados e até às vezes aborrecido por aquilo que estamos vendo. Mas na verdade, essa é a realidade na qual nós vivemos hoje. Não podemos mudar muito. No entanto, essas pessoas mais elas fazem com que outras possam sofrer devido às consequências que elas trazem. E é exatamente isso que nós conseguimos observar no livro do Salmo 36, do 1 ao 4. No fundo do coração do perverso, a transgressão lhe fala. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois aos seus próprios olhos ele é tão importante que não percebe nem odeia o seu erro. As palavras da sua boca ferem e enganam. Ele não tem entendimento para fazer o bem. Até na sua cama faz planos maldosos. Ele se decidiu por um caminho que não é bom, não rejeita o mal. O interessante é notar que essas palavras elas estão relacionadas diretamente com o que o apóstolo Paulo citou lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 e o 13, que o mundo estaria indo de mal a pior e as pessoas más, os impostores, se tornarão cada vez piores. E é exatamente isso que nós conseguimos observar no momento atual. Às vezes, nós não somos afetados diretamente pelo que essas pessoas mais fazem, mas também somos afetados e sofremos indiretamente pelas atitudes delas. Nós ficamos horrorizados quando ouvimos as coisas cruéis que elas fazem com as crianças, com os idosos, com outras pessoas indefesas. E o que elas fazem é tão desumano que parece animais e, infelizmente, até mesmo filhos do diabo. Mas, quando nós ficamos diretamente envolvidos nessas situações ou damos muita atenção a essas notícias, isso pode nos afetar grandemente e acabamos até mesmo ficando com raiva dessas pessoas, o que é natural, mas que não é bíblico, porque guardar ressentimento dos maus pode prejudicar a nós. Veja só se não é isso que diz o livro do Salmo 37, 1, 7 e 8. Não fique aborrecido por causa dos maus, nem inveje os malfeitores. Fique quieto perante Jeová e aguarde por ele com expectativa. Não fique aborrecido por causa do homem que é bem-sucedido nas suas tramas. Deixe a ira e abandone o furor. Não se aborreça e não se volte para fazer o mal. Então, guardar ressentimento, ele pode ser muito perigoso e as pessoas que assim o fazem podem sofrer por um bom tempo. É como se nós bebêssemos veneno e esperássemos que a outra pessoa sofresse as consequências. Então, guardar ressentimento na tentativa de punir a pessoa que te ofendeu, pode ter certeza que isso não dará certo. A única pessoa que daqui sairá prejudicada é eu e você. Então, na contrapartida disso, nós precisamos perdoar os outros, para que assim nós possamos ser beneficiados e sair ganhando, e que ainda possamos continuar tendo a paz mental e a alegria que vem de Jeová. Pois, embora o mundo ele está cada vez mais caótico, nós temos uma esperança de um mundo melhor. E quando nós confiamos nessas promessas, isso nos dá paz. Observe só o Salmo 37, 10 e 11. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Então, quando chegar esse momento,
Nada do que ficou no passado vai fazer com que nós tenhamos tristeza no momento, pois estaremos vivendo aonde só terá paz, tranquilidade e pessoas mansas. Então, hoje, nós precisamos ser pessoas humildes, acatar as orientações de Jeová, para que assim possamos nos deleitar na abundância de paz que vem de nosso Deus. Então, jamais deixe que essas notícias afete o seu modo de pensar. Nós sabemos que a tendência do mundo é somente piorar. Nós, da nossa parte, precisamos nos centralizar ou focalizar somente aquilo que Jeová nos promete, para que assim possamos continuar fazendo a sua vontade e, no futuro, tenhamos a oportunidade de viver para sempre no mundo que Jeová nos promete. Então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 36, 6, que diz assim: Tua justiça é como montanhas majestosas, teus julgamentos são como vastas águas profundas. Preservas o homem e o animal, ó Jeová. Então a pergunta: o que o salmista provavelmente quis dizer quando falou que a justiça de Jeová era como montanhas majestosas? Então, nós podemos resumir essa resposta da seguinte forma: ele podia estar se referindo que a justiça de Deus é imutável. Pode indicar também que a justiça de Deus excede em muito a do homem. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, agora nós iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus e adaptá-los, né, na pregação, no ministério ou até mesmo na nossa vida pessoal. Então, iniciando, vamos fazer a leitura do Salmo 36, 9. Contigo está a fonte da vida. Graças à tua luz, podemos ver a luz. Deus é a fonte da vida, nos sustenta no mundo cheio de incerteza e satisfaz a nossa espiritualidade. Ele ilumina nosso caminho quando passamos por momentos difíceis e ele nos salva. Para que sempre possamos ter essas ajudas e intimidade com Deus, precisamos nos achegar em oração, ler a palavra de Deus e confiar estritamente nele, e nada nos faltará. Agora vamos fazer a leitura do Salmo 37, 1 e 2. Não fique aborrecido por causa dos maus, nem inveje os malfeitores. Eles secarão rapidamente como a relva, e murcharão como a relva ainda verde. Às vezes, devido à imperfeição, acabamos sentindo inveja daqueles que não fazem a vontade de Jeová por ter uma vida tranquila, enquanto nós passamos por dificuldade. Mas, como vimos nesse versículo, essa paz que eles têm logo vai passar, enquanto nós teremos uma paz eterna. Que possamos continuar firmes, pois com Jeová do nosso lado, nunca murcharemos. Agora o Salmo 37, versículo 4. Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Ter a alegria que vem de Jeová não é difícil. Precisamos ler a palavra de Deus, aplicar suas orientações e fazer alegrar o coração de Jeová. Quando assim fazemos, Jeová satisfaz o desejo do nosso coração, ou seja, temos alegria em servi-lo, temos uma boa consciência por meio de Cristo e temos nossos pecados perdoados. Que possamos sempre ter a alegria e os desejos concedidos por Jeová. Agora o 37, versículo 5. Entregue o seu caminho a Jeová, confie nele, e ele agirá em seu favor. Quando nos dedicamos a Deus, prometemos em servi-lo sem restrições, dando de nós a ele. E a confiança que temos nele desfaz todos os obstáculos que possam surgir, pois estamos no caminho correto. E quando assim fazemos, Jeová agirá em nosso favor e nos salvará.
Agora o 37, versículo 10 e 11. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Esse versículo ele é muito usado no serviço de campo para dar esperança para os moradores. No entanto, cada vez que fazemos isso, cravamos em nosso coração essa esperança, que nos motiva e nos anima em continuar fazendo a vontade de Deus. Que possamos continuar determinados, sabendo que no futuro teremos grande alegria na abundância de paz. Iremos começar fazendo o iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos e é uma parte de casa em casa. Então podemos iniciar da seguinte forma. Então Ana, a publicadora, ela inicia dizendo: Bom dia, tudo bem? Me chamo Ana. Como a senhora se chama? Então Maria, ela diz: Bom dia, me chamo Maria. Ana continua: É um prazer falar com você, Maria. Estamos aproveitando essa manhã para transmitir uma mensagem de esperança. Gostaria de saber qual é? Então Maria ela diz: É claro. Quem não quer ouvir uma boa notícia nesse mundo tão atribulado? Então Ana, ela fala a verdade. Somente com esperança é que podemos viver nesse mundo. Mas a Bíblia nos ajuda a ter a esperança ou ter esperança. Veja só aqui que esperança maravilhosa. Então faz a leitura de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, e após diz assim: O que achou Maria dessa notícia? Então Maria ela diz: Olha, se isso realmente for verdade, será muito bom. Já pensou ter a oportunidade de viver e jamais morrer? Os mortos também voltarão a viver? Então Ana ela diz: Sim, a palavra de Deus mostra que isso também acontecerá. Teremos a oportunidade de ver pessoas amadas retornando à vida. Já pensou nisso? Então Maria, ela diz: Na verdade, eu penso nisso todos os dias. Desde quando minha mãezinha faleceu, eu não paro de pensar nessa possibilidade. Posso lhe dizer que a sua vinda aqui hoje foi uma resposta às minhas orações. Então Ana, ela diz: Meus pêsames. Já passei por essa dor também e sei exatamente como é o sentimento. Mas essas palavras, Maria, descrita aqui nesse versículo, nos ajuda a superar um pouco a nossa dor. E como foi Deus que prometeu, podemos estar sempre seguros que acontecerá. Crer nisso? Então Maria diz: Eu preciso crer para me manter forte. Então Ana continua: É exatamente esse pensamento que devemos ter, pois nos dará força e paz. Maria, eu posso voltar aqui no sábado para conversarmos mais um pouco? Então Maria diz: Com certeza. Gostei muito. Ficarei te aguardando. Então aqui a gente finaliza a nossa designação e agora podemos fazer a análise da lição 1.5. Não fale demais. Incentive a pessoa a se expressar. Quando for apropriado, faça perguntas. Então percebemos que foi exatamente isso que Ana fez. Ela não falou demais. Quando ela percebeu que Maria, ela tinha passado por uma perda muito grande, ela deixou Maria se expressar e fez perguntas para que pudesse entender o pensamento de Maria concernente à esperança da ressurreição, o que ela espera para o futuro. Então podemos entender e perceber que Ana, ela se saiu muito bem no seu ponto. Dando continuidade, vamos fazer agora cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Ofereça um estudo bíblico para alguém que não aceitou estudar no passado. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela diz: Essa é a melhor hora do dia, pelo menos dá para dar uma descansada. Então Maria diz: Verdade, Ana. Senta aqui, vamos almoçar juntas.
Então Ana, ela fala: Obrigado, Maria. E como você está? Então Maria diz: Estou levando, né? O que não dá para mudar, aceitamos. Ana fala: Entendo. Mas você já tentou conversar com ele novamente? Então Maria diz: Sim, e muitas vezes. Se continuar assim, não sei não, amiga, mas acho que vamos separar. Então Ana, ela diz: Entendo. Mas você já pensou nisso direitinho? Nos seus filhos? Então Maria, ela diz: Pensei em nada ainda não. Tá tudo uma bagunça. Na verdade, nem sei o que fazer. Então Ana fala: Posso lhe dar um conselho como amiga? Maria diz: Você pode. Suas palavras sempre são bem-vindas. Então Ana fala: Eu sei que casamento não é fácil, mas como cristã, tentamos, por mais que seja difícil, agir conforme Deus deseja. Você sabia que Deus não se agrada quando um casal se separa? Então Maria fala: Sério mesmo? Mas parece hoje uma coisa tão normal quando não dá certo. Então Ana, ela diz: À vista do mundo pode até ser, mas veja só o que Deus diz. Então pode fazer a leitura de Mateus 19, versículo 6. E depois dizer assim: Percebeu, Maria? Viu o que nosso Deus deseja? Então Maria fala: Sim, ele deseja que o casal continue juntos. Mas como? Se até para resolver assuntos simples se torna uma briga? Não sei, não sei se eu vou conseguir não. Então Maria ela fala: Maria, vou deixar esse versículo aqui anotado para você. Colossenses 3, 13 e 14. Assim que você chegar em casa, ora a Deus e dá uma lida nele. Tenho certeza que lhe ajudará a entender o que você pode fazer. Além disso, acho que é a hora de começarmos o nosso estudo. Tenho certeza que será uma grande ajuda para você, não só no casamento, mas em todos os aspectos da vida familiar. Então Maria ela diz: Acho que vou aceitar sim. Quem sabe, se não é disso que eu estou precisando, me achegar mais a Deus. Vamos combinar um dia? Então Ana diz: Tá ótimo então. Vamos terminar então logo o nosso papá. Então aqui eu finalizo essa apresentação e vamos juntos agora fazer a análise da lição 9.4. Pense na pessoa interessada. Então, lembrando das conversas que teve com ela, pergunte-se: por que ela precisa ouvir as boas novas? Como o estudo da Bíblia pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Então, percebemos que Ana, ela realmente se lembrou, né, que já havia convidado ela para participar do estudo e ela não aceitou, tanto que no final ela oferece novamente um estudo. Aqui ela percebeu que Maria ela precisava realmente ouvir a palavra de Deus, estava passando por muita dificuldade no casamento e sabia que estudando a palavra de Deus ela conseguiria provavelmente resolver alguns deles, ou se não todos. Então podemos perceber que Ana, né, ela saiu muito bem em sua apresentação. Vamos agora passar para a nossa última parte, que será feita em forma de discurso, que tem o tema: Qual é a explicação do Salmo 37:4? Então podemos iniciar da seguinte forma: O objetivo do salmista Davi, ao escrever esses versos tão bonitos, era para fazer com que todos que o lessem gravassem com facilidade e meditasse nelas, sempre que houvesse necessidade. Mas por que estamos afirmando isso? Se os irmãos perceberem, em cima de cada estrofe existe uma letra do alfabeto hebraico. Chamamos isso de estilo acróstico. É uma forma usada que ajuda na memorização. Davi, dessa forma, estava demonstrando a importância desses salmos para nós e de como podemos tirar proveito deles. Pensando nisso, iremos agora observar a importância do Salmo 37:4 em nossa vida. O texto diz assim: Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Embora seja um verso simples de ler e entendido por alguns, outros se perguntam
qual é a explicação desse texto? Então, tentaremos explicar de uma forma simples e fácil. Quando começamos a estudar a palavra de Deus e começamos a conhecer a Jeová, suas qualidades e o que ele deseja que façamos, começamos a compreender a forma correta de adorar a Deus. Isso nos ajuda a ter uma consciência tranquila e nos protege de muitos erros e decisões erradas. Essa é uma forma de estar em plena alegria no Senhor, pois estamos adorando a Jeová da forma correta. Por fazer dessa forma, estaremos demonstrando que colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo. E o que pode nos ajudar a continuar se deleitando da alegria de Deus é estudando a palavra de Deus e sendo obediente aos seus mandamentos, sempre colocando os interesses de Deus em primeiro lugar em nossa vida. O próprio Jesus falou sobre a importância de buscar primeiro o reino. Mateus capítulo 6, o versículo 33 diz assim: Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Quando priorizamos a busca do reino de Deus e buscamos viver em justiça dele, ele cuidará de todas as outras áreas de nossas vidas, pois ele conhece o desejo dos nossos corações e nos abençoa com aquilo que é melhor para nós. Nesse íntere, chegamos à segunda parte do nosso texto. Ele concederá os desejos do seu coração. Para entendermos essa parte do texto, precisamos fazer a leitura de 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando os nossos desejos estão em harmonia com a vontade de Deus, podemos ter confiança que ele nos ouve e responderá nossas orações. Para isso, precisamos buscar discernimento e sabedoria para compreender a vontade de Deus. Quando fazemos isso, ou fazemos assim, temos a alegria descrita em João 15:11. Eu lhes disse essas coisas para que vocês sintam a mesma alegria que eu, e a sua alegria se torne plena. Quando nos deleitamos em Deus e buscamos a sua vontade, somos preenchidos com a alegria que vem dele. Podemos enfrentar desafios e adversidade com confiança, pois Deus estará do nosso lado. Quando temos a alegria do Senhor do nosso lado, nada pode nos abalar. Confie sempre em Jeová e ele concederá os desejos do seu coração. Então aqui eu finalizo esse discurso de uma forma simples, prática e rápida. Então, não entrei em muitos detalhes desnecessários, fui direto ao ponto, ok? É claro, se você quiser fazer alguma adaptação, fique à vontade. Vamos fazer a análise da lição número 13, mostre como colocar o assunto em prática. Então, ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Como pode ser feito isso? Pense nas pessoas que estão lhe ouvindo e mostre a elas o que fazer. Perceberam que durante o discurso o irmão fez exatamente isso? Ele ali citou que para que possamos ter a alegria de Jeová, precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer suas qualidades, aquilo que ele deseja que façamos, e quando colocamos isso em prática, nós temos a alegria que vem de Jeová. E conceder os desejos do nosso coração, nós precisamos pedir aquilo que esteja de acordo com sua vontade. Quando nós fazemos isso, podemos ter total confiança que ele considerará os nossos pedidos e as nossas orações. Então podemos dizer que o irmão conseguiu mostrar realmente como colocar o assunto em prática. Estaremos dando continuidade ao capítulo 9, que tem o tema Deus não é parcial, mas hoje estaremos iniciando no parágrafo número 8 e vamos até o parágrafo 16. Então, o subtítulo: Pedro estava perplexo. Então, vamos entender o porquê. Leitura do 8 e 9. Ainda no terraço,
Pedro estava perplexo quanto ao significado da visão quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da casa. Depois de ter dito 3 vezes que se recusaria a comer alimentos considerados impuros pela lei, será que Pedro estaria disposto a acompanhar esses homens a entrar na casa de um gentio? De alguma forma, o Espírito Santo revelou a Pedro a vontade de Deus nesse assunto. Escute, 3 homens estão procurando você. Levante-se então, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. A visão dos animais impuros que Pedro havia tido, sem dúvida, o preparou para aceitar as orientações do Espírito Santo. Pedro, ao saber que Cornélio havia sido instruído por Deus para mandar buscá-lo, convidou os mensageiros gentios a entrar na casa e lhes deu hospedagem. Aquele obediente apóstolo já estava ajustando o seu modo de agir aos acontecimentos recentes relacionados com o cumprimento da vontade de Deus. Então, a pergunta do 8 e 9: o que o Espírito revelou a Pedro e como Pedro reagiu? Então, o Espírito ele revelou a Pedro a vontade de Deus. Escute, 3 homens estão procurando você. Levante-se então, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E Pedro, se ajustando aos acontecimentos recentes, convidou os mensageiros gentios a entrar na casa e lhes deu hospedagem. Leitura do 10. Até hoje, Jeová orienta seu povo progressivamente. Por meio de seu Espírito Santo, ele guia o escravo fiel e prudente. Às vezes, podemos receber ajustes em nosso entendimento da palavra de Deus, ou pode haver mudanças em certos procedimentos organizacionais. Devemos nos perguntar: como reajo a esses ajustes? Sou submisso às orientações do Espírito de Deus nesses assuntos? Então a pergunta: como Jeová orienta seu povo e que pergunta devemos fazer a nós mesmos? Então, por meio do seu Espírito Santo, Jeová ele guia o escravo fiel e prudente. E às vezes, devido a mudanças de entendimento ou organizacional, podemos nos perguntar: como reajo a esses ajustes? Sou submisso às orientações do Espírito de Deus nesses assuntos? Subtítulo: Pedro mandou que fossem batizados. Leitura do 11 e 12. No dia seguinte à visão de Pedro, ele e outros 9 homens, os 3 mensageiros enviados por Cornélio e 6 irmãos judeus de Jope, foram a Cesareia. Na expectativa da chegada de Pedro, Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos, pelo visto, todos gentios. Ao chegar, Pedro fez algo que nunca pensou que faria. Entrou na casa de um gentio incircunciso. Pedro explicou: vocês bem sabem que é proibido a um judeu se relacionar ou ter contato com um homem de outra raça. Contudo, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de aviltado ou impuro. A essa altura, Pedro já havia entendido que aquela visão tinha por objetivo lhe ensinar uma lição que não se limitava ao tipo de alimento que alguém podia comer. Ele não deveria chamar nenhum homem, nem mesmo gentio, de aviltado. Um grupo de pessoas interessadas esperava Pedro. Estamos todos presentes perante Deus para ouvir todas as coisas que Jeová lhe mandou dizer, explicou Cornélio. Imagine como você se sentiria se uma pessoa interessada lhe dissesse palavras como essas. Pedro começou seu discurso com a seguinte declaração poderosa: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e que faz o que é direito. Pedro havia aprendido que o conceito de Deus sobre as pessoas não é determinado por raça, nacionalidade ou qualquer outro fator externo. A seguir, Pedro deu testemunho sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Então a pergunta do 11 e 12: o que Pedro fez ao chegar a Cesareia e o que ele havia aprendido? Então ele entrou na casa de um gentio incircunciso e a essa altura
Pedro ele já havia entendido que aquela visão tinha por objetivo lhe ensinar uma lição que não se limitava ao tipo de alimento que alguém podia comer. Ele não deveria era chamar nenhum homem de aviltado. Leitura do 13 e 14. De repente, algo inédito aconteceu. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas das nações. Esse é o único caso registrado nas Escrituras em que o Espírito Santo foi derramado antes do batismo. Reconhecendo que aquilo era sinal da aprovação de Deus, Pedro mandou que aqueles gentios fossem batizados. A conversão desses gentios em 36 era comum marcou o fim do período de favor especial aos judeus. Ao exercer a liderança naquela ocasião, Pedro usou a terceira e última das chaves do reino. Essa chave abriu a porta para que gentios incircuncisos se tornassem cristãos ungidos pelo Espírito. Como proclamadores do reino hoje, reconhecemos que com Deus não há parcialidade. Ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Por isso, nunca devemos julgar as pessoas à base de fatores externos. Nossa comissão é dar testemunho cabal sobre o reino de Deus. Isso envolve pregar a todas as pessoas, independentemente de raça, nacionalidade, aparência ou religião. Pergunta parte A. O que foi significativo quanto à conversão de Cornélio e de outros gentios em 36 era comum? Então, o que foi significativo é que eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Pedro, ele reconhecendo que era um sinal de aprovação da parte de Deus, mandou que aqueles gentios fossem batizados. Pergunta parte B. Por que não devemos julgar as pessoas à base de fatores externos? Porque com Deus não há parcialidade. Jeová ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Por isso que devemos pregar a todas as pessoas, independente de raça, nacionalidade, aparência ou religião. Subtítulo: Eles não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus. 15 e 16. Provavelmente ansioso para relatar o que aconteceu, Pedro foi a Jerusalém. Parece que a notícia de que gentios incircuncisos haviam aceitado a palavra de Deus chegou lá antes dele. Pouco depois de Pedro chegar, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo. Eles estavam escandalizados, pois Pedro havia entrado na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A questão não era se gentios podiam se tornar seguidores de Cristo. Na realidade, aqueles discípulos judeus estavam insistindo que os gentios tinham que observar a lei, incluindo a circuncisão, a fim de que sua adoração fosse aceitável a Jeová. É evidente que alguns discípulos judeus tinham dificuldade para aceitar o fim da lei mosaica. Como Pedro justificou suas ações? De acordo com Atos 11, 4 ao 16, ele mencionou 4 provas da orientação divina nesse assunto. 1. A visão que ele teve. 2. A ordem que ele recebeu do Espírito Santo. 3. A visita do anjo a Cornélio. E 4. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Pedro concluiu com uma pergunta que não deixou margem para dúvidas. Portanto, se Deus deu a eles a mesma dádiva que deu a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder impedir a Deus? Pergunta: por que alguns cristãos judeus criticaram Pedro e como ele justificou suas ações? Porque alguns cristãos que apoiavam a circuncisão ficaram escandalizados, pois Pedro havia entrado na casa de homens circuncisos e comeu com eles. E para justificar suas ações, ele mencionou 4 provas da orientação divina. A primeira, a visão que ele teve. A segunda, a ordem que ele recebeu do Espírito Santo. A terceira, a visita do anjo a Cornélio. A quarta, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios.
Então aqui finalizamos o nosso estudo. Agradeço a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.